Olá, bem-vindo, bem-vinda ao início da leitura comentada do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Como eu disse no vídeo de apresentação, será um desafio grande comentar essa obra, devido à intensidade e à profundidade da autora. Nós vamos fazer no formato de podcast e como o livro não tem divisões de capítulos e muitas falas que valem a pena parar e a gente refletir, nós faremos os comentários à medida que a história for acontecendo. E para quem já me acompanha por aqui, falo sempre que as reflexões são subjetivas. Eu trago as minhas percepções, mas elas não são fechadas. Cada um que estiver ouvindo poderá ter percepções diferentes das apresentadas, e isso é muito bacana que aconteça. Na verdade, é isso que espera-se que aconteça, pois são as percepções de acordo com o seu olhar, com a sua história, com as suas próprias vivências. E as reflexões, elas devem ser ampliadas, com certeza, pois assim vamos estendendo cada vez mais a compreensão e a apreensão dessa história. O livro ele tem apenas 87 páginas e nós teremos leituras um pouco mais longas, possivelmente, para não interrompermos um acontecimento no meio, como se fossem cenas que precisam ser terminadas. Então vamos lá, né, gente? Vamos iniciar a nossa leitura e logo no início, antes mesmo de começar o texto, a Clarice apresenta os 13 títulos que ela pensou para esse livro. Pensem, 13 títulos. E depois ela traz uma dedicatória do autor, que vale muito a pena ser lida e comentada. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa caminhada pelo livro A Hora da Estrela. Então, aqui vão os 13 títulos que ela cogitou para esse livro. A Culpa é Minha, ou A Hora da Estrela, ou Ela que se arranje, ou O Direito ao Grito, ou Quanto ao Futuro, ou Lamento de um Blue, ou Ela não sabe gritar, ou Uma sensação de perda, ou Assovio no vento escuro, ou Eu não posso fazer nada, ou Registro dos fatos antecedentes, ou História lacrimogênica de cordel, ou Saída discreta pela porta dos fundos. Muitos títulos, né? E o escolhido foi A Hora da Estrela. Que bom, eu acho que é o que mais tem a ver com o livro, na minha opinião. Depois vocês avaliem aí no final se concordam com isso. Então vamos lá na dedicatória do autor. E entre parênteses está assim, na verdade, Clarice Lispector. Pois que dedico esta coisa aí ao antigo Schumann e sua doce Clara, que são hoje ossos, ai de nós. Dedico-me à cor rubra muito escarlate, como o meu sangue de homem em plena idade, e, portanto, dedico-me a meu sangue. Dedico-me, sobretudo, aos gnomos, anões, sílfides e ninfas que me habitam a vida. Dedico-me à saudade de minha antiga pobreza, quando tudo era mais sóbrio e digno, e eu nunca havia comido lagosta. Dedico-me à tempestade de Beethoven, à vibração das cores neutras de Bach, a Chopin, que me amolece os ossos, a Stravinsky, que me espantou e com quem voei em fogo, à morte e transfiguração, em que Richard Strauss me revela um destino. Sobretudo, dedico-me às vésperas de hoje e a hoje, ao transparente véu de Debussy, a Marlos Nobre, a Prokofiev, a Karl Orff, a Schoenberg, aos dodecafônicos, aos gritos rascantes dos eletrônicos, a todos esses que em mim atingiram zonas assustadoramente inesperadas, todos esses profetas do presente e que a mim me vaticinaram a mim mesmo
a ponto de eu, neste instante, explodir em eu. Esse eu que é vós, pois não aguento ser apenas mim, preciso dos outros para me manter de pé, tão tonto que sou, eu enviesado. Enfim, que é que se há de fazer, se não meditar para cair naquele vazio pleno que só se atinge com a meditação? Meditar não precisa de ter resultados. A meditação pode ter como fim apenas ela mesma. Eu medito sem palavras e sobre o nada. O que me atrapalha a vida é escrever. E não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que não vi. E vós também. Não se pode dar uma prova da existência do que é mais verdadeiro. O jeito é acreditar. Acreditar chorando. Esta história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado, porque lhe falta a resposta. Resposta esta que espero que alguém no mundo me dê. Vós? É uma história em Technicolor, para ter algum luxo. Por Deus, que eu também preciso. Amém para nós todos. Bom, Clarice aqui faz uma dedicatória muito diferente, né? É uma dedicatória do autor, porque, na verdade, ela coloca como autor dessa obra, não ela própria, né? Ela conta essa história através de um personagem que ela cria, que é o narrador dessa história, que é o Rodrigo S.M. Então, essa dedicatória do autor é como se o Rodrigo S.M. estivesse dedicando a ele mesmo, né? Mas, na verdade, Clarice fala através do Rodrigo S.M. Então, a gente percebe aqui uma dedicatória intensa e profundamente humana, né? Ela dedica esse livro a compositores, a seres imaginários, ao próprio sangue, né? À pobreza, à saudade da pobreza, na verdade, né? Às coisas invisíveis que a habitam. E Clarice era essa pessoa. Né? Parece uma mistura de uma grandiosidade, quando ela fala desses compositores, de algo que é muito grande, né? Que fizeram obras magníficas e que estão até hoje, né? Aqui entre nós, e também de uma simplicidade. Então, para ela, vai nesses dois extremos, né? De um certo refinamento até uma precariedade. E talvez seja justamente isso que ela queira nos mostrar, né? Que nós somos feitos de muitas camadas, talvez até de extremos, né? Que nós carregamos memórias, nós carregamos as nossas fantasias, né? Acho que simbolizado aqui por esses seres da natureza, os gnomos, sílfides que ela fala, né? Pelas dores, pelos desejos e pelas nossas contradições, né? Então, ela já deixa claro aqui, pelo menos no meu entendimento, que ela revela que essa não vai ser uma narrativa assim objetiva, né? Tem algo ali de confissão nela. E quando ela escreve assim, dedico-me a meu sangue, parece reconhecer que escrever é oferecer algo de si mesma, né? É se expor. Então, antes que a história dessa menina nordestina comece, ela já propõe, né, esse encontro entre esse mundo íntimo dela, né, e o mundo externo, né, exterior. E eu acho que talvez também o mais bonito, né, que a gente pode perceber, antes mesmo de falar sobre essa personagem, que é uma personagem insignificante aos olhos da sociedade, a Clarice ela nos lembra que a vida ela é feita tanto de Beethoven, né, do grandioso, quanto de gnomos, né, dessa fantasia, dessa criatividade, tanto da alta cultura, né, quanto dessas lembranças de uma antiga pobreza, né, que ela nos traz. E tudo aquilo que nos atravessa compõe quem nós somos.
Eu acho que ela faz isso com uma tranquilidade, com uma facilidade muito grande, né? Uma naturalidade muito grande. E talvez seja preciso honrar, né, todas essas partes para a gente conseguir contar com verdade a história de um outro ser humano. E o narrador, Rodrigo S.M., ele começa o livro até a página 28, mais ou menos, falando muito dessa questão dele, né, dele narrar a história de uma outra pessoa, né, das suas próprias reflexões e questionamentos com relação a esse ato de narrar, e principalmente narrar uma vida de uma outra pessoa. Então, assim, é muito interessante porque a gente vai perceber, né, principalmente nesse início né, desses questionamentos, porque é o Rodrigo SM falando muito dele, desse processo dele, a gente vai ver muito da Clarice nesse momento, né, dela falando dela mesma, ela se projeta nele, né, ela cria quase que um personagem para representá-la, né, como essa narradora. E ela mesmo, né, vai dizer, né, que assim, que esse livro ele pede, aliás, na verdade, ele tem uma narrativa assim, não é uma narrativa convencional, né? Ela convida a gente a desacelerar e abandonar mesmo essa expectativa, porque esse livro ele pede menos pressa e mais escuta. Então, ela já nos convida, antes de começar o livro, a entrar né, num território de onde realidade, imaginação, memória e sensibilidade, eles vão coexistir. E logo adiante, quando ela começa o livro, ela já começa assim: tudo no mundo começou com um sim. Então, é o primeiro sim, né, para essa complexidade aí da vida, desse mistério de existir. Então, vamos começar o texto propriamente dito agora, após essa dedicatória. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior e inexplicável. A minha vida, a mais verdadeira, é irreconhecível, extremamente interior e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo o desejo e reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa esta história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então, eu canto alto agudo uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor. Eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de. De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fim
que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Vamos dar uma paradinha aqui? Ela é muito profunda, né, gente? Nossa, eu acho assim, tem hora que é difícil até captar o pensamento dela, né? Na verdade, eu acho que a gente precisa abandonar essa expectativa, porque ela é extremamente profunda e ela fala sobre o olhar dela, né? Sobre a vivência e a história que ela teve. Então, ela começa, né, já falando como o próprio narrador dessa história e, e ele já assim cheio de questionamentos, né? E é interessante quando ele fala que pensar é um ato, sentir é um fato, né? Pensar realmente é um ato, a gente pensa, mas sentir é um fato, né? O fato é algo concreto. Quando a gente sente, a gente sente, né? A gente sabe ali, é como se às vezes a gente conseguisse até pegar, né? É algo que acontece. O pensamento, ele ainda ele está aqui, né? Algo como se fosse um subjetivo, etéreo, mas o sentir é algo é, mais perceptível, né? Então, ele traz isso, né? A gente já percebe essa intensidade dele. E ele vai construindo, né? Como ele fala aqui, que é, vai ele vai sendo lido, né, à medida que vai escrevendo, né? Então, assim, ele constrói essa história à medida que ela acontece. Então, é como se demonstrasse para nós próprios, né, escrevendo a nossa própria vida à medida que ela vai acontecendo. Sempre com uma visão da iminência de. Né? É muito legal isso, né? Porque iminência de quê? Né? Essa vida nossa, é, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, ou daqui a 5 minutos, ou depois de um simples ponto final. Então, é essa busca desses porquês, né, que ele vai falando, né, há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. Porque é essa história, né, que ele já vem escrevendo já há tanto tempo, e à medida que ele vai escrevendo, é que ele vai tendo essa visão dessa personagem, que é uma personagem que a gente vai ver, né, lá na frente, que era insignificante para o mundo. Então vamos continuar a leitura. Escrevo neste instante com algum prévio pudor por vos estar invadindo com tal narrativa tão exterior e explícita, de onde, no entanto, até sangue arfante de tão vivo de vida poderá, quem sabe, escorrer, e logo se coagular em cubos de geleia trêmula. Será essa história um dia o meu coágulo? Que sei eu, se há veracidade nela, veracidade nela, e é claro que a história é verdadeira, embora inventada, que cada um a reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um, e quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito ou saudade, por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Eu interrompo aqui mais uma vez, porque assim, ele sabia já, né, o fim dessa história, mas ele precisava antecipar, na verdade, registrar os acontecimentos que antecederam o fim da história. Então, quando ele fala que ele não inicia pelo fim, porque ele realmente precisava explicar, né, como que o que aconteceu antes para aquele fim. Então ele já sabia, né, de como essa história terminaria. Então é uma história com início, meio e fim. E a Clarice, né, que fala através desse personagem do Rodrigo SM, ela é como se ela estivesse nesse momento, é como se a gente ouvisse ela falando, né, um pouco envergonhada por escrever algo tão exterior
e explícito, porque a Clarice, na grande maioria das suas obras, era muito introspectiva, né? Seus personagens, elas têm características muito psicológicas, e nessa obra, nesse relato, ela escreve sobre a vida de uma menina que também, né, tiramos o aspecto psicológico, claro, né, a gente vai procurar fazer isso de alguma forma, mas sem, né, muitas expectativas, né, porque é isso, Clarice, ela nos desafia muito com relação aos seus textos, mas assim, a gente também vai perceber aqui nessa história que é algo que não é muito típico da Clarice, né, algumas questões, algumas pinceladas sociais mesmo, né, apesar, né, como eu disse, não é muito característica dela falar sobre esses aspectos nas suas obras. E, e quando ele fala, né, que a história é verdadeira, embora inventada, né, eu acho assim que cada um se reconhece, né, em algum aspecto nessa história, porque todos somos um, né, nos reconhecemos uns nos outros, nos espelhamos uns nos outros, e nossos dramas, as nossas buscas, elas são muito semelhantes. No fundo, provavelmente nós buscamos a mesma coisa, só que colocamos nomes diferentes e trilhamos caminhos diferentes, né, na tentativa nessa tentativa constante, né, de alcançar algo, né, da gente chegar em algum lugar. Continuando. Como é que sei tudo o que vai se seguir e que ainda o desconheço, já que nunca o vivi? É que numa rua do Rio de Janeiro, peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigado a usar as palavras que vos sustentam. A história, determino com falso livre-arbítrio, vai ter uns 7 personagens, e eu sou um dos mais importantes deles. É claro, eu, Rodrigo S.M., relato antigo, este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e gran finale, seguindo de silêncio e de chuva caindo. Só rapidamente passando aqui, ele fala que ele também era nordestino, e a Clarice viveu boa parte da sua vida no Nordeste. Ela é ucraniana de nascença, mas, se não me engano, com os 2 anos ela veio para o Brasil, então é praticamente brasileira, né? E ela viveu uma boa parte da sua vida no Nordeste, depois acho que ela foi para um outro estado, e depois, por fim, ela foi para o Rio, onde ela viveu o restante da sua vida. Então, assim, de uma certa forma, ela sabe que essa menina, né, o que essa menina pode estar vivendo. Por isso que eu falei que na hora que eu li essa parte que o Rodrigo S.M. fala muito dele, desse processo dele, é como se ela estivesse falando dela, né, porque como ela viveu no Nordeste, ela sabe o que essa menina pode estar vivendo, né, mesmo não sendo a sua vida. Né? É uma pessoa diferente, mas é como eu disse antes, né? Os sonhos, as dores, elas são semelhantes e vão se assemelhando mais e mais. Quanto mais as vidas têm coisas em comum. Ele também vive os seus dramas e quem vive sabe, né? Como ele mesmo disse, mesmo sem saber que sabe. Porque, assim, conscientemente, né, a gente pode não estar claro aquilo que, em tese, sabemos, né? Mas inconscientemente está tudo ali. Então, assim, a gente sabe mais do que a gente imagina. E, como ele falou, né, nos fingimos de sonsos. Porque, assim, pois muitas coisas que sabemos
mas não gostaríamos de saber, nós escondemos de nós mesmos. E quando ele fala aqui que ele não quer ser modernoso, Clarice, né, ela tem um jeito, né, muito próprio de escrever. Então aqui é como se ela, né, na pele dele, né, dissesse que está escrevendo algo que geralmente não era o seu estilo e que não ia ficar inventando muita coisa para ser original. Ela simplesmente vai escrever uma história com início, meio e um grande finale, né, que de uma certa forma aí já revela que teremos um final impactante. E em seguida, com o silêncio e chuva, né? Porque não vai ser dito mais nada depois desse final. Então, continuando. História exterior e explícita, sim, mas que contém segredos, a começar por um dos títulos, Quanto ao Futuro, que é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final. Não se trata de capricho meu. No fim, talvez se entenda a necessidade do delimitado. Mal e mal vislumbro o final que, se minha pobreza permitir, quero que seja grandioso. Se em vez de ponto fosse seguido por reticências, o título ficaria aberto a possíveis imaginações vossas, porventura até malsãs e sem piedade. Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina. É um relato que desejo frio. Mas tenho o direito de ser dolorosamente frio, e não vós. Por tudo isto é que não vos dou a vez. Não se trata apenas de narrativa. É, antes de tudo, vida primária que respira, respira, respira. Material poroso, um dia viverei aqui a vida de uma molécula com seu estrondo possível de átomos. O que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. E dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. Porque há o direito ao grito. Então, eu grito. Uma paradinha aqui, revelar a vida dessa moça, né? Ele fala que é obrigação de revelar a vida dessa moça, né? Até o momento, né, em que foi dito, né, que essa nordestina, mas ele mostra uma necessidade urgente de falar, né, sobre ela, como se revelá-la ao mundo para que ela pudesse ser vista e a sua vida não fosse em vão. Então, assim, a gente vê aqui uma intensidade muito grande, né? Uma necessidade, uma urgência de falar sobre essa moça. Porque, como a gente vai ver, é uma moça que teve uma vida insignificante, né? Ela era invisível na sociedade, então ele precisava revelar a vida dessa moça, né, para o mundo, fazer com que ela existisse, né? Porque assim a vontade é que ele quer gritar por ela, né? Eu existo. Então é uma urgência e como eu comentei, né, anteriormente no vídeo de abertura, a Clarice escreveu esse livro já num processo da doença dela, né, do câncer que ela tinha e que ela veio a falecer por ele, né, causado por ele, e ela tinha uma urgência muito grande, ela precisava escrever esse livro, né? Acho que é como se ela falasse assim, olha, é a minha última fala para o mundo. Então, acho que ela está colocando um pouquinho dessa urgência nessa fala desse personagem narrador, né, do Rodrigo, de revelar, né, para o mundo algo. Continuando. Grito puro e sem pedir esmola. Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar, em vez de um sanduíche de mortadela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender. Ninguém a quer,
ela é virgem e inócua. Não faz falta a ninguém. Aliás, descubro eu agora, também eu não faço a menor falta. E até o que escrevo em outro, um outro escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas. Aqui ele é interessante, né, que eles colocam numa posição de não ser diferente, né, de não ser importante, mais do que a outra pessoa, e que é comum, né, o que ele escreve, qualquer um escreveria, mas tem que ser homem, pois uma mulher se identificaria, né, eu acho que se identificaria muito com essa história e seria impactada por essa identificação, talvez, né? É, de entrar em contato com a emoção, né? E ele já falou que ele quer ser frio, ele quer contar os fatos, narrar a vida dela e pronto. Então ele fala, né? Então por isso talvez que a Clarice escolheu um personagem homem, né, para falar da vida dessa menina e não uma mulher, né, que pode se identificar e misturar as suas próprias emoções. É como se ela quisesse um afastamento dessa personagem, né, dessa menina. Então ela cria esse personagem homem, talvez para criar esse afastamento, para que ela não colocasse ela própria as os seus sentimentos, né, as suas emoções, aquilo que a atravessa, na verdade. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam. Poucas se queixam, e ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Esse quem será que existe? Eu esquentando o corpo para iniciar, esfregando as mãos uma na outra para ter coragem. Agora me lembrei de que houve um tempo em que, para me esquentar o espírito, eu rezava. O movimento é espírito. A reza era um meio de mudamente e escondido de todos atingir-me a mim mesmo. Quando rezava, conseguia um oco de alma. E esse oco é o tudo que posso eu jamais ter. Mais do que isso, nada. Mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. Um meio de obter é não procurar. Um meio de ter é o de não pedir. E somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é resposta a meu mistério. Aqui ele traz duas colocações, né? Uma sobre a menina e outra sobre ele. E ele fala dessa invisibilidade, né, dessa menina, a invisibilidade de tantas pessoas, da facilidade de serem substituídas por serem comuns demais. E muitas vezes serem tratadas como objetos que podem ser trocados por outros facilmente. Não tem, não tem com o que falar, reclamar, e se fizerem, né, se fizerem serem vistas, né, elas podem nem saber se teria alguém para ouvir. Então, assim, ele né, fala muito dessa invisibilidade que a gente vê aí muito, né? Então aqui tem um pouquinho dessa questão social, né? Uma pincelada aqui dessa invisibilidade, né? De algumas pessoas. Então tem uma pequena pincelada, né? Que é algo que a gente comentou antes, que não é muito típico da Clarice. E quando ele fala dessa questão né, para ele esquentar o espírito, ele rezava, né? O vazio, quando ele fala desse vazio, né? O vazio ele tem a semelhança do pleno, né? Pois é no vazio, no silêncio que a gente consegue ouvir esse todo, ouvir o nosso coração, ouvir a nossa alma,
é o seu grito silencioso, né? Ele fala de fé, que é um meio de obter, a fé sendo um meio de obter, é, não procurar, né? Então, para a gente obter, a gente não tem que procurar, né? De ter e não pedir. E somente acreditar que o silêncio, que crê em si mesmo, é resposta ao seu mistério. Então ele fala, acho que assim, é o momento de cessar os ruídos externos, né? E ouvir essa voz interna que é conectada a esse mistério da vida, né? Quando ele fala, né, ao meu mistério, que é isso, né? É o mistério de existir. Então só nesse vazio mesmo, esse oco de alma que ele traz aqui, é que a gente consegue é, entrar nesse contato, né? Que esse oco é o tudo que a gente pode jamais ter, né? Então, assim, é controverso, né? Ela tem essas frases, assim, que são, né? Assim, tem esses aspectos, né? Que se contradizem e é muito característico dela, mas é isso, né? Eu acho que aqui ele está querendo trazer sobre isso, né? Que o movimento é espírito, essa coisa da gente realmente entrar em contato, né? Que com esse todo é preciso a gente estar nesse vazio que é o pleno. Pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Aliás, o material de que disponho é parco e singelo demais. As informações sobre os personagens são poucas e não muito elucidativas, informações essas que penosamente me vêm de mim para mim mesmo. É trabalho de carpintaria. Sim, mas não esquecer que para escrever não importa o que o meu material básico é a palavra. Assim é que esta história será feita de palavras que se agrupam em frases, e destas se evola um sentido secreto que ultrapassa palavras e frases. É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos, substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação, já que palavra é ação, concordais? Mas não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro, e a jovem, ela tem 19 anos, e a jovem não poderia mordê-lo, morrendo de fome. Tenho então que falar simples para captar a sua delicada e vaga existência. Limito-me a humildemente, mas sem fazer estardalhaço de minha humildade, que já não seria humilde, limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela que deveria ter ficado no sertão de Alagoas com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal, só tinha até o 3º ano primário. Por ser ignorante, era obrigada na datilografia a copiar lentamente letra por letra. A tia é que lhe dera um curso ralo de como bater à máquina. E a moça ganhara uma dignidade. Era, enfim, datilógrafa. Embora, ao que parece, não aprovasse a linguagem das duas consoantes juntas e copiava a letra linda e redonda do amado chefe, a palavra designar, de modo como em língua falada diria designar. Mais uma paradinha aqui. Ele traz aqui, né, que para falar dessa moça, que agora ele já está começando a revelar um pouquinho sobre ela, né, ele vai revelando aos poucos até começar a história, ele não se coloca superior a ela, para captar a sua existência, que é tão vaga e delicada, então ele tem que estar no mesmo nível. Quando, né, aí eu fico pensando, né, quando a gente se aproxima de alguém que está doído, né, que está perdido, é preciso olhar essa pessoa na mesma altura,
nos olhos e não por cima. Se a gente quer verdadeiramente ajudar e acolher alguém, é preciso que a gente esteja junto, mostrando que ela está sendo vista e que a sua existência é importante para nós e para o mundo. E logo depois ele já retoma, né, a falar sobre si mesmo, pois que ele fala que é preciso falar como se fosse uma forma de se conhecer, né? Que sou o meu desconhecido. E ele já começa a revelar aqui algumas coisas dela. Ele já começa a dar alguns detalhes, né, sobre quem ele vai falar nessa história. Então, ele já usa o tom, né, o tom que ele usa nessa narração é de realmente descrever, né, contar a história dessa moça. E aí agora ele já revela que ela tem 19 anos, e esse, quando ele revela, ele coloca isso entre parênteses no texto, que morava no sertão de Alagoas e foi para o Rio de Janeiro tentar a vida. Ela era datilógrafa, não teve muito estudo, era uma pessoa que vivia, né, em uma cidade feita contra ela. Né? Quando ela foi para o Rio, parecia que tudo era contra ela, realmente. Assim, ela era uma pessoa assim, parecia que ela foi assim, colocada, caiu de paraquedas num lugar assim que totalmente nada a ver com ela, né? Que principalmente assim uma cidade grande, né, em que se valoriza a beleza, a inteligência, a esperteza, como o Rio de Janeiro, essa menina cai de paraquedas quase nessa cidade e realmente assim ele já começa a falar aqui que ela já não tinha muito estudo, então a gente já está vendo aqui um pouco do perfil dessa menina. E né, já aí mais ou menos o que a gente pode esperar, né, dessa história aí que vai se desenrolar, né? Só tinha datilografia como uma habilidade, né? E era péssima no português, então pensa, né? Olha a contradição, uma datilógrafa que não não escreve bem, né? Como ele fala aqui, ela era ignorante. Então, a gente já imagina que a dificuldade, né, nesse aspecto também dessa menina, né, que a gente está aqui começando a traçar um perfil através do Rodrigo SM. Eu vou parar por aqui, nessa nossa leitura, porque, igual eu falei com vocês, né, não tem uma divisão de capítulos. Então, aqui nesse momento, ele fala dela, mas aí no próximo ele já começa a falar dele novamente. Então, a gente finaliza aqui essa leitura e em breve já teremos a próxima e a gente avança um pouquinho aqui nessa fala dele, né? Como vocês estão vendo, a gente ainda não entrou na história propriamente dita, né? Ele vai falar, né? Esse personagem narrador, ele vai falar muito dele nesse início, igual eu falei com vocês, até a página 28, mais ou menos, a gente está aqui na página 15, mas à medida que ele vai avançando nessa fala dele, ele também vai dando mais detalhes sobre a menina, né? Que ele ainda não nomeou. Mas aos poucos ele fala dele e fala um pouco mais dela. E aí aos pouquinhos a gente vai tendo noção de quem é essa menina, né? E essa visão dela também, né? E depois ele adentra a história assim de uma vez. Bom, então a gente fica por aqui. Em breve a gente vai ter a próxima leitura. Um grande abraço e até mais.